Seja bem-vindo, a semana está terminando, mas antes do descanso você precisa saber dos fatos mais importantes de Foz. Vamos falar dos ovos de Páscoa, por que eles custam tão caro? Abusivo. Tem que procurar, né, pesquisar onde se encontrar mais barato, né? Tocha Olímpica vai passar por Foz do Iguaçu em junho. Eleita a nova diretoria do Codefós. Na edição de hoje, dicas para quem deseja estudar fora do país. E os campeões da primeira etapa do Paranaense de Slackline. Agora, no UDC Notícias. Olá, Foz do Iguaçu será uma das cidades que vai receber a tocha oficial das Olimpíadas neste ano 2016. A tocha vai chegar em junho. Olha, a programação da Tocha em Foz, ela está prevista para o dia 30 de junho, onde ela faz a primeira etapa, que é percorrer as ruas da cidade. E no dia 1º de julho, Foz do Iguaçu, como foi escolhida uma sede, né, a cidade Contemplação, ela percorre os atrativos que nós temos, os atrativos turísticos. Então nós temos dois dias de programação, dia 30, que é o revezamento em si, e o dia 1º, que daí ela faz um passeio pelos pontos turísticos de Foz. Foz do Iguaçu é uma cidade estratégica, né, para o Brasil e para a América do Sul. É uma cidade que vem recebendo uma quantidade muito grande de turistas. É uma cidade que está sendo classificada aí como um dos melhores destinos turísticos do mundo. Então, em função disso aí, a gente sabe que a visibilidade da tocha em Foz é muito grande. E acaba se juntando as duas coisas, né? O interesse em se divulgar as Olimpíadas e o interesse também em mostrar para o Brasil e para o mundo, né, o destino turístico de Foz do Iguaçu. Então, se juntando as duas coisas, acabou surgindo a indicação de Foz do Iguaçu como uma cidade de celebração para a passagem da tocha olímpica. Bom, as Olimpíadas é o segundo evento no mundo em que se dá mais audiência, né, em termos de televisão e em termos de público, só atrás da Copa do Mundo. Então, a passagem da tocha aqui é de fundamental importância para a divulgação dos atrativos que nós temos, né, do destino turístico Foz do Iguaçu. E nós sabemos que, além de Foz do Iguaçu, né, são mais 300 cidades que também têm esse privilégio de receber a tocha, e nós aqui temos que aproveitar ao máximo esse evento, poder realmente produzir belas cenas, né, belas imagens da cidade, para que essas imagens venham a percorrer o mundo e realmente despertar cada vez mais o interesse das pessoas em vir conhecer os nossos atrativos aqui. E foi eleita na noite de quinta-feira a nova diretoria do Codefós. O empresário Rony Tempe continua na presidência. Gilmar Piola também continua como secretário. Só muda o vice. No lugar de Leandro Costa, no cargo de vice-presidente, quem assume é Renato Camacho. O prefeito Reni Pereira também permanece como presidente de honra da entidade. A chapa foi eleita por unanimidade e empossada na própria plenária. O mandato tem validade de 1 ano. Mais de 1.600 pessoas se inscreveram para o teste seletivo da hidrelétrica de Itaipu. As provas serão neste domingo no Colégio Anglo-Americano. O repórter Wellington Manuel tem os detalhes. Forte, neste domingo acontece o processo seletivo da usina de Itaipu no Colégio Anglo-Americano. E para nos explicar um pouco mais de como vai ser essa prova, nós convidamos o gerente do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, Marcos Antônio Zandona, que vai nos explicar um pouco mais. Boa tarde, Marcos. Seja bem-vindo ao UDC Notícias. Marcos, como que vai funcionar a prova? Olha, nós temos aí, a prova está sendo desenvolvida pelo pessoal do Senai, que é um parceiro da Itaipu Binacional, e vai ser realizada no próximo domingo, conforme você já anunciou, com início às 8h30 da manhã. Os portões fecham às 8 horas, é importante que o candidato saiba disso, né, que já vá preparado com a documentação, com as inscrições, com a sua carteira de identidade, que ele vá com a caneta preta, que deixe de preferência em casa os seus equipamentos eletrônicos, para que não seja na hora lá utilizado. Quantas pessoas se inscreveram para esse processo seletivo? Olha, nesse processo seletivo, ele é um processo seletivo mais voltado para a área operacional, né? Nós temos aí cerca de 1.663 candidatos,
né? Entre eles, interessante, nós temos 5% de mulheres, né? E 10% de pessoas negras, né? Que são as cotas que foram oferecidas nesse processo seletivo. E quais vagas esses candidatos estão concorrendo nesse processo seletivo? Olha, nós temos vagas desde agentes de segurança, que tanto agente de segurança quanto motorista são as vagas que mais foram procuradas, né? Então, agente de segurança, motorista, eletricista, operador de máquinas, mecânico. As provas acontecem neste domingo no Colégio Anglo-Americano e o candidato deve se lembrar que os portões abrem às 7 horas e fecham às 8. Voltamos com você, Wolfart. Obrigado, Wellington. O dólar fechou a semana em alta. A variação foi positiva de 1,21%. Na semana, a moeda norte-americana caiu 0,66%. Veja aí a cotação. Nesta sexta-feira, aqui em Foz, o dólar é comprado a R$ 3,95 e vendido a R$ 4,05. Euro, R$ 4,00 para compra e R$ 4,40 para venda. Peso argentino, 23 centavos para compra e 26 para venda. E o Guarani, 1.500 para compra e 1.350 para venda. Ainda hoje, no DC Notícias, todos os detalhes da disputa no Campeonato Paranaense de Slackline, que teve participação positiva dos atletas de Foz. E já a seguir, a diferença de preço entre ovos de Páscoa e barras de chocolate. Tem gente escolhendo caixa de bombom para dar de presente. É o que você confere daqui a pouco, depois do intervalo.